boa tarde pra você. Sextou aqui nos Donos da Bola. Muito boa tarde, os donos da bola chegam aí para sua companhia nesta sexta-feira, véspera de rodada do Brasileirão. Mas antes de projetarmos os jogos da dupla Grenal, claro, vamos falar do Inter, que venceu na estreia da Copa do Brasil. E você aí de casa já pode participar da nossa resenha, mandando seus vídeos para o nosso WhatsApp. 99224-1220. Estamos sempre online esperando você. E a trilha sonora, hoje e sempre, dos nossos sextou, dos donos da bola, é Cabeção, DJ. Sobe o som, Cabeção. Sofrência. Só na sofrência, ai, ai, ai. Daqui a pouco tem também a prancheta do Bagé e a promoção da estátua do Renato, esse kit maravilhoso da estátua do Renato com caneca, flâmula, uma mini estátua, abridor de garrafa, tem chaveiro, tudo que você adoraria ganhar de presente. Vai dizer, você que é fã do Renato, torcedor do Grêmio, ou quer presentear alguém com esse kit da estátua do Renato? Então mande para o nosso WhatsApp 51 992 24 12 20 o seu vídeo comemorando. Ih, já chegou o WhatsApp, comemorando igual o Renato faz na estátua, tá? Eu quero ver o WhatsApp, solta aí, vamos ver. Videozinhos? Ah, videozinhos dos telespectadores que já mandaram. Vamos ver, gente. Solta lá. Eu compro o Renato na ponta direita. Vai fazer. Gol! Cabeção, vai. Consegue? E tem que abrir a boca. Assim, tá comemorando. Ah, gol! Olha só, nos Donos da Bola, a gente adora fazer enquetes linkando aqui o programa com o nosso Twitter, que é @donosdabolaRS. E a gente fez uma enquete desde ontem, que vai até hoje a 13h. E a pergunta é a seguinte: de quem é a culpa pela sequência ruim do Grêmio? Alternativa 1, a culpa é da direção? Alternativa 2, dos jogadores? Ou alternativa 3, de Renato? Vote, dá tempo, o canal tá aberto e você pode dar a sua opinião lá no nosso Twitter, @donosdabolaRS. Cabeção, arrisca a dizer de quem é, em quem tu votaria nessa culpa aí da fase ruim do Grêmio? Do Renato não é. Tá. Só sai dizer isso. Tá bom. Isso Nem do presidente. Bom, então, né, por eliminação, bom, né? Você confere o resultado da nossa enquete ao vivo ainda aqui no programa. E o Inter confirmou o fator Beira-Rio e bateu o Paysandu ontem na estreia colorada na Copa do Brasil. Destaque que chega com Matheus Dávila. Fala, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vitória importante para o Internacional, primeiro encontro diante da equipe do Paysandu nas oitavas de final da Copa do Brasil e um destaque especial para Paulo Guerreiro. Marcou 2 vezes, 7 jogos aqui no Beira-Rio, 7 gols marcados. Tá bom aqui é mais, Cris Bart. Técnico Odair satisfeito, mas agora projetando o duelo contra o Santos. Campeonato Brasileiro. E o Inter, que ainda não venceu fora de casa, vai encarar o Peixe de São Paulo, Cris. Tá certo, a gente já mostra tudo, os gols, os lances e entrevistas de Inter e Paysandu, jogo de ontem lá no estádio Beira-Rio. E agora eu convido você, vem comigo, vem. Vamos até o CT Luiz Carvalho, porque lá está Taigor Junk. Oi, Taigor, quais são as informações desta manhã do Grêmio? Tudo bem, Cris? Muito boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui no Donos da Bola. O Grêmio realizou hoje pela manhã a sua última atividade antes da partida de amanhã, 7h da noite, contra o Atlético Mineiro. O Renato fez um pouco de mistério, fechou a primeira parte do treinamento e coloca uma dúvida. O que será de Michel? Ele vai atuar no meio-campo, na vaga de Matheus Henrique, que está suspenso, ou vai manter e vai seguir sendo utilizado no setor de zaga, já que Kahneman e Paulo Miranda seguem machucados? Tudo isso e também a projeção do provável Grêmio para a partida de amanhã, a gente fala daqui a pouquinho durante o Donos da Bola, Cris. Tá certo, e daqui a pouco aqui nos Donos da Bola tem um Skype. Quero ver a opinião desse cara. Ele é músico e gremistaço dos bons. João de Almeida Neto. Menino, só tá o chimarrão, cadê o cara? Só tá o chimarrão dele.
Ih, eu acho que ele tá pistola, hein? Vamos saber daqui a pouquinho a opinião de João Almeida Neto. Chegou, voltou. Tá aí o homem, gente. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Não é com o Chimarrão, é com ele mesmo. Quero saber a opinião dele sobre a fase que tá vivendo o Grêmio. E tem telespectador que já tá mandando WhatsApp pra gente. Vamos ver, abre o canal aí. Oi, Cris, tudo bem? Gostaria de perguntar se com a vinda do Iago para o futebol europeu vai mudar alguma coisa no esquema tático do Internacional. Iago vai fazer falta sim, vai fazer muita falta no time do Inter. Tem o Wendel, mas Iago mostrou que é muito importante para a equipe. E olha só, o Inter venceu e convenceu. Por um momento a equipe pareceu ali ter apagado, tanto que sofreu o gol de empate do Paysandu, né? Mas o Colorado, vem cá, presta atenção, o Colorado tem a estrela peruana Paolo Guerreiro, que mais uma vez balançou as redes e deixou tudo lindo lá no Colorado. Noite de chuva em Porto Alegre e também de Copa do Brasil. Primeiro jogo das oitavas de final da competição. E Paolo Guerreiro chegou mostrando que o Paysandu passaria trabalho contra o Colorado. O centroavante não conseguiu completar o cruzamento do Iago, mas quase abriu o placar. De falta, D'Alessandro caprichou. E a pressão do Inter aos poucos foi rendendo, principalmente quando a dupla de artilheiros, Nico Lopes e Paolo Guerreiro, trabalharam juntos. Vem o Internacional fora do D'Alessandro, girou, toque de Nico para Guerreiro, entrou na área, bateu o gol! Gol! Tem tudo! Guerreiro! Iago também quis participar da festa, mas foi pego em impedimento. Os paraenses também fizeram o deles, mas anulado, marcado por Diego Rosa. Aliás, destaque para o goleiro Mota, que evitou esse golaço de Nico Lopes. No segundo tempo, o Paysandu voltou com tudo. Micael de cabeça marcou e deixou os colorados preocupados no Beira-Rio. Precisando vencer em casa, o time foi para cima. E depois de boa defesa do goleiro na cabeçada de Guilherme Parede, o escanteio. D'Alessandro levantou, Emerson tentou, desceu que é gol! Gol do Internacional, lindoso! Marcos Antônio tentou surpreender, mas Marcelo Lomba impediu o empate. O que não surpreendeu foi ver a disputa aérea. Vem para a bola, sobe, levantou, Guerreiro cabeceou para o gol! Gol do Inter! Guerreiro, ele abraça todo mundo! Um dia depois do dia do abraço, cumprimentando o Rafael Sobis. O time teve mais chances de ampliar o placar, porém a pontaria não ajudou. E o resultado ficou assim, 3-1, vantagem no jogo de ida. Nós temos uma vantagem, ela não deixa de ser uma vantagem, mas que faltam 90 minutos que nós precisamos muito, nos dedicarmos muito quarta-feira para confirmarmos a classificação. A vitória que foi comemorada no primeiro jogo da eliminatória foi conquistada com a ajuda do centroavante. Paolo Guerreiro, que em 7 jogos aqui no estádio Beira-Rio, marcou 7 gols. Ele está se transformando naquilo que o torcedor sempre desejou, a peça-chave na briga por títulos na temporada. Um jogador de experiência internacional, um jogador de qualidade, qualidade técnica, um exímio finalizador. Caiu no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Agora vem Campeonato Brasileiro. O Santos fora de casa, onde o Inter não costuma se dar bem. O jogo da volta contra o Paysandu fica para depois. O que não pode ser deixado de lado é a boa forma da equipe colorada.
O Inter tá aqui, ó, com essa bola cheia. E ainda mais, com a bola mais cheia ainda, Paulo Guerreiro, que foi valorizado pelo técnico Odair Hellmann após a partida. Guerreiro é um jogador que faz parte deste grande clube. E a gente está muito feliz que ele esteja bem, esteja se sentindo bem, esteja produzindo bem, esteja à vontade, mas como eu te disse, ressaltar também a direção que fez todo o esforço para trazer, né? O time e o grupo que o recebeu, que estava estruturado para que ele também pudesse, com a sua qualidade, dar essa boa resposta. Cabeção DJ, uma música para ele, Alex Bagé. Vem pra cá, Bagé. Vem pra cá. Eu tô com medo da música. Tudo bom, Cris? Ó, tô entrando meio robozão, totalmente duro. Só no... Pode ser com a mão? Ó. Me ajuda, Cabeção. Pode ser com a mão? Não te faz, Bagé. Não te Bom, faz. Cris. E aí, Bagézinho, É que se eu baixar do jeito que se baixa a música, não sobe mais. Ixi, então aí por ferrou. isso. Tá. Então fica assim. Eu não tô com a paradinho. mesma agilidade do Guerreiro, A gente por gosta exemplo. mais porque, na verdade, desse cara que eu quero saber. Paulo Guerreiro, eu, tu e Cabeção, todo mundo de preto aqui hoje. Coincidência fashion. Vai lá. Paulo Guerreiro é o cara, né, Bagé? 7 gols em 7 jogos dentro do estádio Beira-Rio. Ele mudou o patamar do Internacional. O Guerreiro, quando entra em campo, naturalmente ele preocupa mais o adversário. O D'Alessandro passou a jogar muito mais e até utilizando muito mais a técnica de passe. Tem um gol do Internacional, se não me engano é o primeiro gol do Paulo Guerreiro, que é uma troca de passe do D'Alessandro, Nico Lopes e Guerreiro. Depois quero ver isso aí lá na prancheta, hein? Vamos levar para a prancheta. O Inter não tinha esse estilo de futebol. O Inter consegue praticar o futebol hoje propondo justamente porque o Internacional tem a qualidade do Guerreiro. A bola chega no centroavante e não volta. Não é uma parede, a bola chega, fica e ele acaba abrindo espaços para a infiltração de outros jogadores. E a gente começa a ver que não é só um jogo, não, um jogo pontual. É uma sequência de jogos que o time vem se portando dessa forma, né? Paulo Guerreiro, na minha opinião, é o melhor camisa 9 desde que ele desembarcou no Brasil para jogar ainda lá no Corinthians, lá entre 2010 e 2011. De lá para cá, ele envelheceu, só que no caso dele, ele aprimorou a técnica. Ele sabe ocupar os espaços, ele corre certo, a bola que chega no Guerreiro, ela volta redonda. Então tem uma série de fatores e depois na prancheta a gente vai falar um pouco mais sobre esse detalhe do gol que eu chamei a atenção, que é uma troca de passes. O Inter consegue fazer algo que não fazia na temporada passada. O Inter fazia força para jogar. Hoje o Inter se diverte jogando e não à toa está conquistando os resultados também com desempenho. Se divertir, isso é tão importante, a pra gente tudo, se né? divertir no trabalho, nós aqui nos divertindo, com Cabeção, pessoal em campo. Mas vamos para a prancheta agora? Vambora. Vamos lá? Vambora. Roda aí a vinheta da prancheta do Bagé. E aí, Bagé, a prancheta a gente vai analisar, melhor, tu vai, né, analisar os gols de Paulo Guerreiro e toda a movimentação que acontece antes dele balançar a rede. Pois é, vamos fazer um pouco diferente hoje? Vamos passar o gol, vamos lembrar como é que foi esse gol que eu falei, boa, levando para o vídeo. Ó, a jogada começa com o Internacional tocando passes, chega até o Emerson Santos, o Guerreiro sai da área para buscar essa bola, joga no D'Alessandro e olha a movimentação do Guerreiro sem a bola enquanto o D'Alessandro dribla. Ó. Quando chega no Nico, o Guerreiro já está posicionado para driblar na velocidade o adversário e finalizar o gol. O Guerreiro não chuta em cima do goleiro, ele tira sempre do goleiro. Dá até para a gente notar, ó, começa lá no Lindoso. Eu quero ver de novo, porque eu estava só olhando para o D'Alessandro. Lindoso leva para o Emerson Santos. Tá. Olha a movimentação do Guerreiro onde ele está, quase no meio do campo. Aí ele passa para o D'Alessandro e já se projeta para receber de novo. Ó. O D'Alessandro inteligente joga no Nico, a bola vem no Guerreiro, o zagueiro não sabe quem marcar. Então o zagueiro fica na dúvida se ele marca o Nico Lopes ou se ele marca o Paulo Guerreiro. Vamos chegar para o campo aqui, para que a gente possa traduzir isso na nossa prancheta, tá? Claro que a gente está simbolizando sempre a dupla Grenal, né, como adversários, mas essa jogada, por exemplo, o sistema defensivo do Paysandu, ele está com 4 jogadores na entrada da área, são 4 jogadores. Só que o Internacional gira a bola de uma maneira que o mesmo Paulo Guerreiro que veio buscar a bola dos pés do Emerson Santos, que se projetava quase na linha do meio-campo, esse Guerreiro passa a bola para o D'Alessandro e o Guerreiro faz toda a movimentação e fica em dúvida, no momento do passe do D'Alessandro, que está centralizado, se o zagueiro vai marcar o Nico Lopes ou vai marcar o Guerreiro. O que faz o D'Alessandro? Joga essa bola no Nico, o Nico, quando projeta o Guerreiro, já quebrou a linha. É o que a gente chama de quebrar a linha do adversário, porque o adversário não sabe se marca
o lado esquerdo ou se marca o centralizado. Eles ficaram no Guerreiro. Quando a bola foi inteligentemente jogada pelo D'Alessandro no Nico, quando o zagueiro tenta ir no Nico, ele já chega atrasado. E automaticamente dá para ver o movimento do zagueiro, que ele fica entre o Nico ou entre o Guerreiro. O Guerreiro entra livre e acaba marcando o gol. Facilitou justamente pela movimentação do Paulo Guerreiro. E se a gente parar para analisar, por exemplo, vamos mudar agora e vamos falar rapidamente do Grêmio. Eu quero falar do Grêmio no sistema... Não, daqui a pouquinho a gente fala. Na sequência. Só que daí eu vou mudar. Embora. Tu tá achando que tu vai embora, tu vai ficar aqui. Só que daí eu vou mudar. Eu vou falar do sistema defensivo. Boa. Daqui a pouquinho tem mais Alex Bagé. E olha só, vamos voltar lá no CT Luiz Carvalho, onde está o repórter Taigor Jank. Mais informações do Grêmio. Fala daí, Taigor. Para ajudar um pouco o Bagé, Cris, na análise que ele vai fazer do sistema defensivo, a gente projeta um pouco o Grêmio que vai atuar amanhã contra o Atlético Mineiro. O Michel está na dúvida se vai jogar de zagueiro, vai jogar de volante, essa definição do técnico Renato que a gente vai saber mesmo só a partir de amanhã. Isso porque na zaga a gente tem o Kahneman e o Paulo Miranda lesionados. Ultimamente, quem tem atuado por ali é o Michel, só que no meio-campo, ao lado do Maicon, o Matheus Henrique não joga, ele está suspenso, deve atuar na sua vaga ou o Rômulo ou o Michel no meio-campo, caso o Renato opte por colocar aí sim o Rodrigues no setor defensivo. O Rodrigues, o jovem zagueiro do Grêmio que ainda não estreou pela equipe profissional. Confirmado está o meia Jean-Pierre. Ele se diz que está praticamente recuperado da lesão que teve no ombro direito. Foi para o jogo na última partida do Grêmio pela Copa do Brasil contra o Juventude. Vai atuar amanhã contra o Atlético Mineiro. Uma partida importante onde o Grêmio busca a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. E é justamente sobre isso que ele fala agora, projetando e contando como que está a mobilização dentro do vestiário de jogadores, direção e também comissão técnica. A gente ouve agora o meia Jean-Pierre. Acho que a gente só está procurando ver onde a gente está errando para que a gente não siga cometendo os mesmos erros, né? Porque muitos dos jogos, às vezes, a gente está perdendo para nós mesmos. Então, está sendo tudo para que a gente possa errar o mínimo. O primeiro passo é que a gente volte a vencer, né? Tá certo. Bagé, vem para cá, que a gente tem um convidado. Vem, Bagézinho, venha. Olha, é que eu tô indo meio que coreografado. Coreografado? É. Ih, combinou essa com o cabeção? O papo é esse, colega. Como eu não danço, é mais fácil tentar apelar para a coreografia. Gente, né? Mas a demora para chegar aqui, agilidade. Acelerou. Fica aqui do meu lado, ó, aqui da minha esquerda. Deixa eu passar Bagé, aqui. porque a gente tem um convidado que está no Skype dos donos da bola e ele é João de Almeida Neto. Cabeção, a música. Ih, agora não vai dar. Oi, João de Almeida Neto. Tá bom esse mate, hein? Quero saber se esse mate está como o Grêmio aí nesses primeiros jogos de Campeonato Brasileiro. O que dizer do tricolor, hein? Do teu tricolor. Boa tarde. Boa tarde, grande abraço. Obrigado pelo convite para participar com vocês. O Chimarrão tá como o Grêmio, sim. Porque o Chimarrão, ele começa bom, depois ele dá uma desgastada, a gente tem que readequar, colocar um pouco mais de erva, esquentar uma água nova. É assim, tem que reavivar as coisas. O Grêmio precisa ser reavivado. Entendi. Ô João de Almeida Neto, a gente fez uma pesquisa no nosso Twitter perguntando para os internautas de quem é a culpa dessa má fase do Grêmio. Demos 3 opções, da direção, dos jogadores ou do Renato. Tu arrisca uma opinião sobre esse assunto? O futebol é um esporte coletivo. Quando ganham, todos ganham. Quando perde, todos perdem. A responsabilidade, na minha opinião, ela tem que ser compartilhada. E são coisas pontuais. A direção tem a sua responsabilidade porque não montou o grupo adequado. Nós não podemos enfrentar uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro sem zagueiro reserva. Isso não existe no futebol. Ora, se enfrentar com pouca coisa é complicado, imagina enfrentar sem nem... Nós estamos jogando no Campeonato Brasileiro com um volante de proximidade. Não vai dar certo, não pode dar certo. Olha só, o Cabeção DJ já colocou aqui o som do João de Almeida Neto, ó.
Dança essa, Bagé, ou não? Essa dança, mas essa eu preciso de parceria, né? Bagé, faz outra pergunta aí pro João. Mandar um grande abraço pro meu grande amigo João de Almeida Neto. E, João, você falou há pouco aí sobre o sistema de marcação, né? Você falou de zagueiros, você falou de volantes. Por exemplo, hoje para preencher o sistema de zaga que não tem um defensor reserva, o Renato tem que deslocar o volante titular. E isso, de certa forma, está descobrindo a defesa. Eu penso que um dos problemas do Grêmio é justamente o senso da marcação que está acabando ficando desfalcado. É um problema claríssimo. É um problema claríssimo, porque o Matheus Henrique e o Maicon são grandes jogadores. São jogadores maravilhosos. Quando estão com a bola. Quando o Grêmio é atacado, o Grêmio sofre porque esses mesmos dois jogadores não têm a característica da destruição. São jogadores que não têm o fundamento do roubo de bola, como a gente diz. Então, rebenta tudo na zaga. Rebenta tudo dentro da área no Jeromel e no Kahneman. A coisa só não fica pior porque eles são muito bons. Agora, quando eles jogavam protegidos, para fazer um gol no Grêmio era uma missa. Hoje a gente toma 5 do Fluminense. Tá aí, ó. Então, a recomposição do meio do campo é um fator fundamental para que o Grêmio restabeleça a sua condição de time vitorioso. Sensacional. Muito obrigada, João de Almeida Neto. Olha, esse mate deu vontade de tomar, tá com uma cara boa, né? Olha só, gente, fora do jogo de amanhã contra o Galo na Arena, o que será que está acontecendo com Luan? Mais uma vez, Luan não está à disposição. Se recupera de uma lesão muscular. Informação trazida pelo próprio técnico Renato Portaluppi. A última vez que Luan jogou pelo Grêmio foi contra o Corinthians no empate por 0-0 na Arena do time paulista em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Chegou a colocar uma bola na trave numa cobrança de falta. Mas o que acontece com o jogador que não consegue ter uma sequência de boas atuações em 2019? Os próprios companheiros valorizam a importância do craque da América em 2017. A gente ainda não sabe quem é que vai jogar, mas a gente sabe do potencial do Luan, sabe que ele, quando está dentro de campo, ele nos ajuda muito, já fez muito pelo Grêmio. E a gente sabe que o Renato está colocando ele de novo aos poucos, e a gente sabe que ele é um grande jogador, e ele estando dentro de campo, se eu tivesse do outro lado, tivesse que marcar ele, eu já ia estar daquele jeito. O ano não começou mal, pelo menos no Gauchão. Eu quero estar jogando todos os jogos, né? Não tem nenhuma programação para mim ficar fora, nada disso, normal, como todo mundo. Então, quero estar sempre à disposição, vou estar sempre à disposição do Renato para poder jogar. Marcando gols e sendo destaque nas goleadas de 4-0 contra o São Luís, de 6-0 contra o Avenida, quando marcou 2 gols, e repetiu o feito no 6-0 diante do Juventude, mais 2 gols de Luan. Os problemas começaram após a sequência de maus resultados nas 3 primeiras partidas da Libertadores. No dia seguinte, após a derrota para a Universidade Católica, Renato afastou o jogador, mas tratou de preservar o atleta. O Luan sabe que ele precisa treinar um pouco mais. E ele já tem se dedicado desde a nossa volta do Chile, treinou hoje pela parte da manhã de novo. Ele sabe o quanto é importante ele estar bem fisicamente para ele poder voltar a ser aquele Luan, que nos ajudou muito, que chegou na seleção brasileira, foi o melhor jogador das Américas. Voltou no Grenal decisivo do Gauchão na Arena, quando o Grêmio ficou com o título nas penalidades. Esteve nos 4 primeiros jogos do Brasileiro e entrou no jogo da classificação contra a Católica na vitória por 2-0 na Arena. De fora mais uma vez por lesão, crescem as especulações de uma saída de Luan para o futebol português. O mercado europeu abre em julho. O Grêmio ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta, que pode voltar a jogar daqui 2 semanas, contra o Fortaleza pelo Brasileirão, antes ainda da parada da Copa América, jogo que vai ser no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Alex Bagé, o que falar e o que projetar desse sistema defensivo do Grêmio, hein? Pois é, Cris, o João de Almeida Neto, ele alertou para uma situação agora bem interessante, né? Porque tem Matheus Henrique, tem Maicon, que são
construtores. Precisa daquele que possa destruir a parede, o marcador. Vamos acompanhar pelo vídeo alguns lances, por exemplo, em que, de certa forma, não funcionou o sistema defensivo, o sistema de marcação do Grêmio. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve um momento em que o Renato tinha à disposição dele sempre um primeiro volante. Por exemplo, nós temos aqui um lance contra o Fluminense, em que a finalização acontece dentro da pequena área, mas a bola, quando nós temos outro momento, esse é um erro natural do goleiro, porque o goleiro que acabou provocando esse prejuízo. Mas, por exemplo, o Grêmio permite hoje em dia em que os seus adversários joguem fazendo a pressão dentro do campo do Grêmio, algo que há bem pouco tempo atrás não acontecia. Então, por exemplo, isso que eu estou falando no vídeo, vamos traduzir aqui dentro do campo de jogo. Nós temos a linha de zagueiros, que eu estou mostrando aqui, né, na verdade invertida, aqui ó, lá pela esquerda o Kahneman com a 4, pela direita o Jeromel com a 3. E logo depois disso você precisa povoar com marcadores. O Grêmio sempre jogou com um primeiro volante de marcação, que era o Wallace, depois foi o Jailson, atualmente é o Michel. E com o segundo homem que saía para o jogo, que era o Maicon, hoje pode ser até o Matheus Henrique por vezes. Só que quando você joga com o Maicon e Matheus Henrique, a parte do Grêmio com a bola funciona muito bem, porque são jogadores de mobilidade, jogadores de bom passe. Mas o Grêmio não tem uma retaguarda de marcação. Por que o Michel não está jogando aqui? Porque sempre que falta um zagueiro, acaba entrando o Michel como um dos zagueiros. Então o Grêmio acaba ficando sem a sua guarnição defensiva no sistema de meia cancha. Cris? Tá certo, Bagé. Quero agradecer nosso parceiro, Cabeção DJ. Mais uma pra conta. Mais uma pra conta, sexta-feira que vem, tô de volta aqui. Por favor, não inventa de não aparecer. E a gente vai para um breve intervalo. Na volta, toda a turma do Toque de Bola vai estar aqui para o melhor debate da sua TV. E enquanto isso, a gente acompanha os nossos telespectadores que já estão participando da promoção da Estátua do Renato. Brinca de estátua com a gente também. Tocou pra Renato na ponta direita. Vai fazer. Gol! Estamos de volta com os donos da bola. Estava aqui arrumando meu cabelo, porque agora não estamos sós. Não. Agora, Não aliás, estamos mais sós. De segunda a sexta, sempre da 1h até 1h30, a gente tem a parceria junto aí, né? Toque de bola e donos junto, da bola, né? juntos e Xalolau, César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Fico- Claudião e Daniel Oliveira. Eu ia fazer uma pergunta. Aliás, eu vou fazer a mesma pergunta para o Pauletti, já sei a resposta, né? Do que o Pauletti considerou ontem do Guerreiro. Sabe que a gente fica nessa brincadeira, porque o Pauletti é fã do futebol do Guerreiro. Eu também sou, não assim tão apaixonado quanto o Pauletti. Mas o Guerreiro, mesmo guardando a proporção do adversário, que não era um adversário tão forte assim, mas o Guerreiro muda a maneira de jogar, né? O primeiro gol do Guerreiro no jogo de ontem, ele mostra uma jogada quase de futsal, né? O Guerreiro fazendo a movimentação, recebendo o D'Alessandro, passando para o D'Alessandro, se movimentando por trás, a bola indo no mico, chegando Deixa ele no falar, Guerreiro, ele e aí tá o Guerreiro ali, ó. fazendo, né? Ele tá louco para falar sobre isso? Não tô. O Guerreiro tem o centroavante tem algumas obrigações. Por exemplo, cabecear, bater a gol, ter alguma habilidade. Não é necessário para todos, o Daniel sempre define, tem que fazer gol. Tabelar e tem uma virtude que eu acho muito importante que tu te referisse, que é do futsal, que é quando fizer o pivô, dá tempo que os meias cheguem. O Guerreiro faz tudo isso como ninguém faz no Brasil. A movimentação do Guerreiro, né? Ele tá pela meia direita, agora para quem está apenas nos ouvindo, e depois aparece na meia-lua da grande área. Ele faz a movimentação lateral, né? Ao mesmo tempo que ele ganha espaço, ele consegue dar a condição para que o jogador que tem a bola na hora do passe, foi o Nico, né? Também tivesse espaço para executar essa jogada, porque ele acaba chamando a marcação. Aí que tá. Um jogador muito interessante. Eu reproduzi há pouco na prancheta essa jogada, porque ele consegue, pelo menos na leitura do jogo, primeiro, a bola começa com o Lindoso, lá atrás, que joga para o Emerson Santos. O Emerson Santos olha e quando ele vê quem aparece colado na linha do meio-campo é o Guerreiro. Então, quando o Guerreiro sai, ele já movimentou o sistema defensivo. Aí o Guerreiro pega essa bola, joga no D'Alessandro e ele vai por trás do Nico Lopes e se posiciona.
O D'Alessandro, quando ele joga no Nico, o zagueiro já não sabe se ele vai marcar o Nico ou o Guerreiro. Aí o Nico dá um tapa e põe o Guerreiro na cara do gol e ele dribla o cara. A gente está vendo essa movimentação porque ela é interessante, né? No momento que ele dá o passe no início da jogada, ele vai em linha reta para o bico da grande área, né? Ele está indo em linha reta do bico da grande área. Tu pensa que ele vai aparecer pela direita. E aí ele faz um movimento meio que paralelo à risca da grande área até a meia-lua da área. E aí aparece para... Porque, na verdade, é o seguinte, ele desmanchou a marcação de um zagueiro. Se a gente rever o lance, a gente vai ver que na linha de defesa ali, na risca da grande área, teve um que ficou porque não sabia o que fazer. Mas foi isso que eu retratei há pouco. Quando a bola chega no Nico... Quando a bola está no pé do D'Alessandro, o cara já não sabe se ele marca o Guerreiro ou se ele marca o Nico Lopes. Porque ele se movimenta o tempo inteiro. Ele faz o início da jogada, passa lá por trás como quem não quer nada e se posiciona de novo. Eu vou me permitir dizer que os elogios ao Guerreiro e ao Nico são positivos. Vai te permitir, são positivos. Não te permitir, mas eu tenho a obrigação de ressaltar que o lance só aconteceu, essa triangulação que começou com o Guerreiro, pelo giro que o D'Alessandro dá. Ele está de frente para o lado esquerdo, ele gira contra e desmanchou o posicionamento defensivo. No instante que ele gira e traz para o lado direito para assistir o Nico, que faz a parede. Mas pela quantidade de jogadores do Paysandu ali, o Paysandu ainda tinha um recurso de defesa. Né? Tinha 4 defensores. 4, 5 na Sim, frente. Mas a hora que ele gira, que ele está de frente para o lado esquerdo, ele gira, trazendo a bola para o outro lado, foi... A questão é a seguinte, se é o Pedro Lucas... Exatamente. É que ele teria para quem meter a bola. É uma sucessão de lances, todo mundo participou. Só que se chega lá no pata dura, chuta em cima do goleiro. Não recebe a bola. Não recebe. É o que acontece com o Grêmio. Ele deu a opção. Se é numa outra época, ele corre lá para trás do zagueiro e grita, cruza. Não, o Inter foi de pé em pé. Esse é outro ponto, né? O Internacional só executou aquela jogada porque ele é o centroavante. O time se sente confiante ao passar porque sabe que sai jogo ou sai gol. E esse lance é sintomático. Eu não tenho esse número, talvez vocês tenham falado na Rádio Bandeirantes, eu já participei direto hoje aqui pela TV, eu não tenho esse número, sinceramente. Mas é de se ver se o Guerreiro já não tem pelo menos a mesma quantidade de gols, por exemplo, que o André. Nós estamos falando de 2 centroavantes. Exatamente a mesma quantidade. 7 gols, né? Ou seja, a diferença é que um tem 30 jogos e o outro tem 10. Mas aí que tá. 50 jogos? Aliás, 50 jogos. O André tem 50. Um foi contratado no ano passado e já jogou desde o ano passado. É verdade. Não é simplesmente querer granalizar. É comparar o estilo de 2 jogadores que têm uma mesma função. Mas essa para mim, é o ensinamento que o Guerreiro está passando. O André é resultado do quê? O André é resultado de ter sido criado do lado do Neymar. O Neymar fez o André fazer uma quantidade de gols absurda no Santos e depois disso ele fez vários contratos e não jogou. O Guerreiro consagra jogadores em volta. Bastou 5 jogos do Guerreiro do lado do Nico, para o Nico ir para a seleção. Não, mas... 5 jogos para o Nico ir para a seleção. O Nico D'Alessandro voltar, né? Se o Guerreiro... O D'Alessandro voltar a forma... Bastou o Guerreiro jogar um pouquinho, o D'Alessandro já virou... O Nico foi pelo conjunto da obra, ele há 2 anos vinha sendo artilheiro do Inter. Eu penso que tem 2 coisas aí, talvez vocês não concordem comigo. Eu concordo em parte com o Daniel. Que é o seguinte, o Nico não foi só pelo Guerreiro, na minha opinião. Mas tem um detalhe aí, o Guerreiro, ele trouxe um outro tipo de vitrine para o Internacional. O holofote E isso também, não é depreciar o Inter até aqui. Não. O Guerreiro trouxe... O Guerreiro, o primeiro gol que o Guerreiro fez com a camisa do Internacional, o gol dele circulou o mundo inteiro. O engajamento é outro. TV peruano parece que transmitiu o jogo, né? Exatamente. O jogo da Copa do Brasil. Sim. O Cris, como eu não acredito em coincidência, eu tô nessa aí do César. Porque o Nico Lopes... Todo mundo sabe que eu não sou um grande fã dele. Eu acho que ele tem todas as ferramentas para ser um grande jogador e poderia ser mais se fosse um pouco menos desligado. Mas não tem coincidência para mim. O Guerreiro chegou, o Odair inteligentemente achou a maneira certa de tirar o máximo que ele podia tirar do D'Alessandro. O Guerreiro naturalmente puxou o time para cima. E o Nico foi convocado. O futebol, eu acho que tem a ver, sabe? Futebol é um esporte... Mas é que o Nico ele não é protagonista. E às vezes que se tentou o Nico de protagonista não deu certo. Hoje ele é um coadjuvante. Perfeito. Ele encaixou entre um protagonismo. E a própria pressão sai um pouco dos ombros do D'Alessandro, porque hoje o protagonismo do Internacional não é mais do D'Alessandro. Agora, outro divide, né? O torcedor do Internacional tem que rezar para o Guerreiro não se machucar, né?
Vamos bater na madeira. Mas é que é... do jogo. Pô, não. Até porque ele toma pancada, né? A questão do jogo. Eu sei que ela é uma questão do jogo. É natural, ele pode sofrer uma pancada, ele é um cara muito marcado. Eu tô falando na questão de repente, quem é um cara que vai substituir o Guerreiro? Não tem. É difícil. Mas esse é o, entre aspas, problema de todo o clube que tem um jogador diferenciado. Mas o Grêmio, quando perdeu o Luan, não tinha um igual. O futebol é um esporte coletivo que mexe muito com a parte individual de cada um. Quando a gente joga, o Paulete aqui é famoso, um dos maiores jogadores de futsal da história do Rio Grande do Sul. Quando tu joga do lado dele, eu melhoro. Se eu jogar do lado dele, eu melhoro. Claro. O Daniel não sei se joga futebol, mas vamos imaginar que não joga. Já joguei mais. Mas vamos imaginar que não joga. Vamos imaginar que não joga. Uma coisa é tu jogar do lado de alguém que é muito bom. O Guerreiro, uma vez eu joguei ao lado do Salzano, aí não consegui jogar. O Guerreiro, por exemplo, tá, ele tem a capacidade técnica tão diferente que quem jogar do lado dele vai melhorar. A escada é outra, né? É outra. Assim como o exemplo que a gente brinca sempre, voltando a falar, que eu não posso passar algumas horas sem falar o nome dele, o Luan. O Luan é a mesma coisa. Sim, o Luan, quando joga, melhora em volta dele. Qual é a grande esperança de uma comissão técnica? Que quando um jogador cria essa situação tão positiva que os outros à sua volta crescem junto, que esse crescimento seja tão sustentável, seja tão firme e forte, que o dia que ele, por acaso, tiver um probleminha, seja lesão ou suspensão, o que entra será abastecido pelo conjunto da obra. O futebol a gente pensa assim. Eu não posso pensar o dia que ele sair, caiu a casa. Não. Vamos torcer para que essa estrutura que cresceu junto com a vinda dele, o dia que ele não puder ser usado, que ela dê sustentação àquele que entrar. Claudião, tu falou esse é o problema que eu do tô futebol. Fazendo stories no Instagram, viu? É mesmo? Então deixa eu tomar um chazinho. Siga lá, Daniel, narrador. Senhores, filmei. eu preciso da licença de vocês. Quero dizer que isso vale pra vida também. Eu também melhoro com vocês aqui do meu lado. Até muito porque obrigada. juntos se chalam não. A gente se chama não. Eu preciso ir no intervalo, já volto. Teu trabalho sexta comigo é sempre mais facilitado. Me sinto Nico Lopes. De volta com os donos da bola na TV e o toque de bola na Rádio Bandeirantes. Tudo contigo, irmão. Sabe o que eu estava pensando agora? O Grêmio joga contra o Atlético Mineiro, joga na Arena, e o Grêmio até agora, ele não só não venceu no Campeonato Brasileiro, como as 2 partidas que ele jogou de Campeonato Brasileiro dentro da Arena, ele perdeu, que é pior ainda. E ele pega um time do Atlético Mineiro que tem alguns jogadores, embora com a idade um pouco mais avançada, tem um bom grupo de jogadores e está fazendo uma boa arrancada de brasileiro. E aí tem toda uma pressão, porque no meio de semana, aquele jogo contra o Juventude 0-0, a entrevista do Renato, gerou uma pressão maior para esse jogo de amanhã na Arena. Pelo menos eu considero uma pressão danada para que o Grêmio vença. Eu vejo um jogo de altíssimo risco. Tenho defendido, Bagé, tu sabe disso. Eu acho que se fosse fora era melhor, César? Não. Jogar em Belo Horizonte? Não, acho que qualquer situação seria ruim. Não, mas para o Grêmio é preciso... Não, digo para o ambiente. Não, é a pressão por ganhar. O Grêmio precisa do fator local amanhã, o torcedor... Eu vim todo agasalhado aqui exatamente por isso. Hoje é dia de pensar os torcedores, os pé quentes, amanhã é dia de ir na Arena. Amanhã é dia de ir na Arena, o Grêmio precisa ganhar. Tomara que eu erre e que o jogo seja fácil. Não, Mas eu larguei. Amanhã tem tudo para, se as coisas não funcionarem, começar a surgir vaia na Arena. Eu larguei. Peraí, Daniel, tu eu achei disse... que o Grêmio passaria tranquilamente pelo Juventude. O Grêmio fez aquele papelão com aquele baixo rendimento lá em Caxias. Eu agora aqui, ó. Eu vou sair, Bagé, tu que é um cara que me entende só no olhar. Eu vou sair hoje daqui da Bandeirantes com um sorriso estampado nessa face, tão jovial. Achei que ia dizer que era peixe. Porque o César disse uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele que me chama de retranqueiro, que chama o Celso Motti, que chama o Filipão. O sonho dele é ver o Grêmio fechar a casinha com 3 volantes amanhã contra o Atlético. Bagé, vamos amanhã projetar. Ele quer jogar com 3 volantes. E precisa. Só tu me entende, Bagé. Olha bem, para quem chama os outros de retranqueiro... Só tu me entende, Bagé. Quem quer dar carta dizendo que esses nomes citados por mim quando treinadores são retranqueiros... Mas amanhã é um jogo para o estilo do Cláudio Duarte. Está chamando para fechar a casinha? O time que está sendo dito amanhã é o goleiro, Paulo Vitor, o Léo Gomes, o Jeromel Michel
mais uma vez como zagueiro. Por que não? Põe o Rodrigues amanhã, Renato, tá em casa. E o Capixaba, que não marca a sombra dele. O Capixaba é mais ou menos o Peter Pan, não consegue nem pegar a própria sombra, né? É o Peter Pan. Pô, aí nós temos... aí foi boa, hein, cara? Ele não consegue marcar a sombra dele. Foi boa. A sombra foge dele. Aí nós temos os dois volantes, o Rômulo e o Maicon, o Jean-Pierre na frente deles, o Tardelli pela direita, o Everton pela esquerda e o centroavante André, o falso 9. Esse é o time do Grêmio para amanhã. Eu só faria uma mudança. É que com o Tardelli, no lugar do Alisson, marca menos ainda. Isso, eu só faria uma mudança. Tira o centroavante, bota no banco e bota um zagueiro. Ele quer jogar com 3 zagueiros. Aí bota o Rodrigues. Avança. E devolve o Michel para volante. Avança o Michel para volante, que não precisa ser o primeiro, pode ser o Rômulo, o primeiro volante. Mais à frente. Michel, como jogou lá em Buenos Aires contra o River. No 2 volantão. O Rômulo. Michel e Rômulo. Michel, Maicon. Jean-Pierre no meio, lá na frente, armando. E os dois atacantes lá. Mas o Cláudio Duarte tem razão. A tua ideia é a ideia do Claudião. O Claudião bate muito na tecla que o Michel tá fazendo falta no lugar dele. Mas claro. E é por isso que se pede o Rodrigues. Por mais que o Renato tenha cuidado, que ele não tá pronto na bola aérea, o Renato tá colocando o Michel na de zagueiro. Aí ele não tem o Michel na que poderia ser melhor, que é como primeiro volante, e ele não tem o Michel na de zagueiro porque ele não é zagueiro. Hoje ele arrebenta com o Michel. Eu acompanhei atentamente a coletiva pós-jogo do Renato e do Duda Creflo, me chamou a atenção, porque o vice de futebol do Grêmio disse que o Rodrigues está pronto. Né? E aí eu me pergunto, tá, mas por que ele não joga então se ele está pronto? Será que o Grêmio realmente não confia? Porque se ele está pronto e o jogador não atua uma improvisação... Não, é que o pronto da comissão técnica não é o mesmo do treinador. É verdade. O treinador tem uma visão do pronto do ponto de vista fisiológico, físico, mental, mas na hora do jogo talvez falte alguma coisa. O treinador é macro. Tu está vivendo uma situação emergencial. Mas aí que tá. Mas eu acho que o Renato não vê valor nele ainda. O ponto do Daniel, eu concordo, o Renato deixou mais ou menos, até pelas informações que nós buscamos, é esse o temor do Renato, é a bola aérea. Ele tem velocidade, ele tem boa antecipação, mas ele falha na bola aérea. Mas é como diz o Daniel, está chegando um momento que o Renato vai ter que fazer uma opção. Aliás, sobre time bom e jogador bom que melhora o time de maneira geral, o Alexandre Afimeister, que é nosso ouvinte, telespectador, está mandando um recado pelo Bandzap direto lá de Triunfo, dizendo que a prova é o time da Bandeirantes. Porque, segundo o Alexandre Afimeister, o time é tão bom que até o Claudião virou um bom comentarista. É o Alexandre Afimeister que está mandando esse recado. Só tô lendo. Aí tu me provoca, depois eu ofendo esse sujeito e vocês vão ficar bravos comigo, porque eu vou dizer no ar um dia, hein? Convida ele para comer um peixe. Vou sim. Tu vai comer peixe na beira do Jacuí, tu vai ver, meu. Mas eu tô achando que o Renato está esperando o Paulo Miranda e não está vendo valor ainda no Rodrigues. O Rodrigues... O termo Rodrigues. Eu não sei, outro dia eu vi o Rodrigues aí. É Rodrigues. Que é com Z É Rodrigues, ele vem de Natal, é francês? Ele vem de Montevidéu. Aí é francês. É com Z. Pode ser. É que nem o de ranking lá, né? Mas o com Z só para grafia, né? Tá, o Rodrigues. Mas eu acho que o Renato não vê valor nele ainda para jogar no time do Grêmio. O Paulo de Alvorada está dizendo que o Renato chama os jornalistas que criticam o Grêmio de cornetinhas para intimidar a imprensa. Ele não sabe explicar a derrota e o mau futebol. É o Paulo de Alvorada. É a nossa tese da cortina de fumaça. Mas eu acho que não precisa intimidar, há um encantamento natural, né? Não, mas talvez para alguns setores de maneira geral, porque o Renato já fez isso em alguns momentos, né? Mas agora, de qualquer maneira... Ele foi muito habilidoso, isso tem que reconhecer, né? Mas ele é habilidoso. Ele tirou tudo que ele tinha que falar do jogo e chamou a responsabilidade para ele num outro aspecto. Mas ele faz sobre isso. Sobre o jogo ele não falou absolutamente nada. Mas alguma vez ele já falou sobre o jogo? Não, ele não fala do jogo. Mas ele só fala do jogo quando ele ganha. Senhores, olha só, nós fizemos internamente, vocês querem que o cara venha externamente dar discurso sobre jogo? Isso ele fala com o jogador dele no vestiário. Senhores. Tem que vir da cortina de fumaça, tá certo aí, meu. Isso não sei pra que tu não contava piada na coletiva, tu explicava o jogo quando terminava. Inclusive a gente ontem... Mas o Claudião... Pois é, o Vinícius ficou na dúvida de responder. Abriu o jogo aqui para nós. Nós perguntamos como é que foi a pré-eleição lá do... A trairagem é tão grande que vocês esperam estar fora para provocar esse tipo de assunto. Sim, ele não ia responder contigo aqui, né? Sim, mas se tu tá... Mas ele também não tu tá chamando ele de pipoqueiro? Tu queria que a gente chamando aqui negão de pipoqueiro? Mas tu acha que a gente é mal educado, a gente falou mal de ti pelas costas. Que coisa feia falar mal de ti pela frente. E nem tem graça. Aliás, mantendo uma tradição que sempre foi nossa. Eu sei, eu já sei. Senhores, eu quero
divulgar para os telespectadores e ouvintes o resultado da nossa enquete lá no Twitter, @donosdabolaRS. E a gente perguntou de quem é a responsabilidade, né, dessa sequência ruim do Grêmio, da direção, dos jogadores ou de Renato. E com 60%, os internautas responderam que a responsabilidade é do Renato. Vocês concordam? Isso é a comprovação de que o Grêmio... Eu tenho uma ideia que o Grêmio tem praticamente todas as soluções dos seus problemas no grupo. No grupo. Para mim o problema do Grêmio é tático. É a confiança com a vitória, que eu até achei que viesse contra o Juventude. Você vê que eu fiquei desnorteado com a atuação do Grêmio lá. Negócio absurdo. Mas que vem com a confiança da vitória e as coisas vão se reorganizar. Até o período da Copa América vai contribuir. Agora, só espero que não dê todo o período de férias para os jogadores, né? E que ajuste o time quando precisa. Olha, eu gostei muito, mais. Ou que o Renato simplesmente não se dê férias para jogar futebol. Sim, esse é o momento dele ficar aqui trabalhando. Eu gostei muito do resultado dessa enquete, porque a minha tese sempre é a mesma. O treinador é a principal estrela de um time de futebol. E para mim, sem dúvida, eu concordo sempre com o César nesse aspecto. O problema do Grêmio é tático, não é técnico. Os jogadores estão lá, o grupo está lá, a comissão está lá, a diretoria vencedora está lá. O problema é que, taticamente, o Renato perdeu a mão em algum momento. Desencaixou. Mas ele tem toda a condição de... Taticamente ou estrategicamente? Não, vamos discutir isso aí. Tática tática é posicionamento. E estratégia é modo de agir. Não, mas eu acho que mas está ligado ao posicionamento. Não, mas o modo de ação mas é que precisa o próprio exemplo ser do Michel, o próprio exemplo do Michel é posicionamento. Ele perde 2 jogadores num mesmo. Ele perde o primeiro volante e perde o zagueiro. Não, mas ele bota um jogador na mesma posição que o Michel jogava. Só que o Michel joga com característica diferente. Eu estou dizendo, por isso é a estratégia. Resultado rende. A estratégia é com característica diferente, tu consegue mudar. Só trocar um pelo outro, só se forem iguais. Mas tem a ver com parte tática. O que faz no desespero o Renato? A tática é a aplicação da estratégia. E não tem ninguém para carregar a bola. A tática é a aplicação da estratégia. Não, a tática é o posicionamento. E a estratégia é o modo de ação. Claudião, o resultado é o que eu acabei de falar, a aplicação da estratégia. Que decide isso. Seja a estratégia ou tática. A tática está errada. Está errada a tática. Seja a estratégia ou tática. Até quem define isso eu só quero te incomodar. Não, até vou usar o que o Claudião falou. O Renato, do ponto de vista estratégico, tentou manter o mesmo padrão do time vencedor. Com características diferentes. Porém, como não deu certo, ele teria que mudar a tática. Exatamente. Essa é a minha... Ô, Claudião, falando, já que nós estamos falando do Renato, que é treinador, e tu fica defendendo os treinadores... Eu não defendo, não. Não, tu adora defender o treinador. Não. O que foi a tua conversa com o Odair, que eu vi? Nós vimos uma foto, até quem está nos assistindo pela TV está vendo a foto lá. Eu quero dizer que eu não defendo. Ele não vai responder. Não, eu não defendo o treinador. Tá, eu retiro isso então. O que tu falasse com o Odair? Não defendo, porque aí parece que eu estou sendo rotulado de advogado de defesa do treinador. Nunca tive essa pretensão, até porque não tive tempo de estudar, só de ganhar dinheiro. A resenha com o Odair. Qual foi a resenha com o Odair? Ele não quer responder. Qual foi a resenha com o Odair? Não, porque já foi no final, quando eu já tinha sido liberado dos comentários do pós-jogo, e eu estava esperando os meninos que estavam fechando ali na zona mista, né? Fechando, e ele saiu com a esposa dele. E para quem não sabe, eu já fui treinador dele. Né? Então, apenas o cumprimentei, dei os parabéns pelo resultado. Tu não assoprou no ouvido, põe mais um volante. Não pelo seguinte, bota 2 goleiros. Pelo seguinte. Eu odiava quando faziam isso comigo, então eu não faço com os outros. O Odair tem mexido bem, né, tem definido algumas questões que são interessantes em termos de mudança, né, no time do Inter, mas o Odair é um cara que vive uma situação realmente que ela é difícil, né? Ele vai levar muito tempo para agradar ainda. Ele precisa ganhar. O trabalho dele está surtindo efeito, está tendo qualidade, mas não se reconhece. Ou se está bem, tu não fala, e se está mal, tu... sou contra isso. Mas é o que está... Vamos combinar que já mudou muito. Muitas pessoas são assim, já melhorou em muitos segmentos muito da vida. a percepção do torcedor. Mas quantas vezes tu vê elogio ao Odair? Isso tem no nosso dia a dia, até no jornalismo tem isso. Às vezes o cara trabalha, e o cara não reconhece. Qual é um dos maiores ídolos da história do Internacional? Cláudio Roberto Pires. Eu estou longe disso, eu fui apenas... Para mim, depois do Barão, foi o melhor. Eu só trabalhei porque tinha salário. E era bom, né? Valdomiro.
Valdomiro até hoje é considerado um dos maiores ídolos da história do Internacional. Jogou Copa paralelo do Mundo, né? com o Fernandão, com Falcão, D'Alessandro, todo mundo. Menos. Não, é verdade. Não Pelo futebol pessoal, mas por tudo que ele conquistou. O Valdomiro era achincalhado durante 2 anos. Teve para ir de embora, não poder dar o nome dele no alto-falante, cara. Rafael Sobis, quando aquecia, era vaiado no começo. Eu tô dizendo. É verdade que uma vez tu tentou inovar no futebol mundial e tentou botar um time com 2 goleiros? 2 goleiros não, mas eu tentei fazer uma coisa que se eu te contar, tu vai mandar me prender. Não, fora do ar. Conta. Não. Olha. Não provoca. Olha. Eu já tô tomando chá Olha, a aqui, gente ó, quer estar aqui segunda-feira, eu tô tomando Por que chá tá aqui. tomando esse chá? Que eu tive uma hemorragia nasal. Tá bom. Eu caiu no chão, então, só pode. Melhor não perguntar, Cris. Não pergunta. Segunda-feira a gente quer estar aqui todo mundo junto. É, a ideia. Não, inclusive o programa que gostaria de estar aqui também na segunda-feira. Olha só, vamos abrir o canal para nossa audiência? Boa tarde, Cris. Eu respeito muito as opiniões do Paulette. Mas o Iago evoluiu muito. Ele tem um ranço? Viu? Quem que tá Esse perguntando aí? ranço, não. O Cássio Amaral, de São Leopoldo. Legal. Eu não tenho ranço, Cássio. Eu reconheço que em relação a ele mesmo ele melhorou, mas no meu time ele seria reserva. Nem com o Danilo Fernandes. Eu ainda prefiro o Wendel, porque eu acho que o Iago é aquele jogador que ele movimenta uma usina para acender um pau de fósforo. Ele não cruza, ele tá parecendo, o Claudião até me deu uma chamadinha nisso hoje, mas eu acho que ele ainda é menor do que o Inter precisa. Tu não gosta do Iago, tu prefere o Wendel e vai acabar vendo o Zeca. Tá bom, pode ser. Mas ele acabou Zeca evoluindo. não vai ser lateral esquerdo. Talvez, eu tenho uma tese que quando surgiu a notícia que ele pode ir para o futebol europeu, parece que deu uma acordada nele, porque ele está mais seguro no campo. Ele começou a checar ele está indo ao ataque, coisa que ele não ia. Ontem ele penetrou como centroavante 2, 3 Vocês acham que vezes. alguém vai comprar? Sinceramente, vocês acham que vai ser vendido? Tem proposta do Porto. Eu estou torcendo que seja vendido. Eu acho que não. Até pro bem dele, né? Porque aqui no Inter ele vai terminar sendo mais reserva. um caso da melhora tática que melhorou a parte técnica do jogador. Puxa todo mundo. A partir do momento que o Nonato passou a jogar esse é o detalhe. Criou mais espaço. A confiança que o atleta passa a ter quando a coisa vai dando Iago certo, passou a ter pessoal. confiança. É algo impressionante. Eu comprava do vai Iago. dando resultado, vai conquistando espaço, tu vai dele ainda acreditando, vai desempenhando Eu melhor. comprava do Iago uma ausência no aspecto ofensivo, né? No jogo mais agudo. Era a falta da confiança. A questão do cruzamento, eu entendi que de repente, como ele começou bem, depois teve uma queda, tivesse sentido a responsabilidade, porque a queda dele veio com um momento de crescimento do time, por incrível que pareça. E ele está conseguindo retomar isso aí, ele está mais participativo. Mas aí tem alguns aspectos. E cruza melhor que o Zeca. No campo da teoria. Mas, por exemplo, vem uma convocação para ele, para uma seleção, vem ao mesmo tempo a proposta de futebol europeu, querendo ou não, claro, isso pode te embonecar se tu está num momento ruim. Se tu está num momento bom, isso te incomodar. O momento dele era diferente. Ele precisava do momento da afirmação. E eu penso que quando dá essa passagem de estar o tempo inteiro quase como fosse o ponta, ontem se posicionando para jogar como se fosse centroavante, eu acho que está muito ligado à confiança. Porque ele é muito jovem ainda. Quem escora para o gol do Nonato no final de semana é ele também. Né? Ele participa mais do jogo. Foi ele que escorou. Ele está participando mais do jogo. Está participando mais. Eu não acho um grande jogador, mas ele é um jogador que está crescendo. Não, ele pode não ser craque, e mais do que isso, o Inter voltou a ter ele como jogador da base, Nonato como jogador da base. Não, e mais, voltou a ter propostas começaram de novo a aparecer no Beira-Rio. Já fazia algum tempo que se tinha muita sondagem, mas não chegava uma proposta para levar. Ele pode não ser craque, mas ele está numa evolução, franca evolução para crescer e ser um grande jogador. Ele é útil, mas é o momento, eu concordo com o Paulette, chegou a proposta, deixa ele embora. Claro. Né? Vai lá, não arruma a vida dele. Não é fácil de substituir. Jogador não é fácil. Essa história mas de substituição, não sei se tem. O Inter tem o Wendel ali que é só botar para jogar. Se quiser, joga o Zeca lá para a esquerda. Não sei se tem. Mas se a situação é essa, quando se pensa dessa forma... O Grêmio substituiu o Cortez pelo Capixaba. Está provocando essa hora do dia? Não, o que eu quero dizer é que o Wendel joga mais que o Capixaba. Não, mas é que daí é inverso. Aí o Grêmio tira o bom para entrar o fraco.
No caso do Inter, vai botar um que no mínimo é do mesmo nível Agora, dele. isso tá melhor. Isso tem Mas é outra característica, né, Bagé? Ele é um organizador e o Iago está demonstrando a ofensividade dele na infiltração, penetração, velocidade e força. Né? Mas não resolve nada. Bom, ontem ele fez gol que foi anulado, ele perdeu uma bola no segundo tempo que quase que ele bota para dentro na posição de centroavante. Agora tudo viuvinha do Iago. Não. Apenas Iago a evolução dele. O senhor, com a sua habilidade inquestionável, o senhor disse que perante ele mesmo ele cresceu muito. Isso é verdade. Senhores, o papo tá bom. Chegamos ao fim. Deixa eu aproveitar então, Cris, para quem está ouvindo pela Rádio Bandeirantes, a partir de agora fica com Rádio Livre e o comando do Guilherme Bauer e nós voltamos na segunda-feira. E quem está na TV vai acompanhar agora RS Acontece, hoje com a apresentação de Gabriela Lerina, com as principais notícias da cidade. Agora o RS Acontece com Gabi Lerina. Tudo contigo, Gabi! Beijo!